Grüße Mitenan, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje diretamente da capital federal da Suíça, Berna. Não é Zurique como muitos pensam, né? Eu vou explorar um pouco a cidade e mostrar os pontos turísticos, falar um pouco sobre a história também e o porquê Berna é a capital federal, então acompanha com a gente. Então, até meados do século XIX, a Suíça não tinha uma capital fixa. As sessões da Assembleia Federal eram itinerantes e acontecia tanto em Zurique, em Lucerna e em Berna. E em 1848, com a criação da Constituição Federal da Suíça, surgiu a necessidade de se ter uma sede do governo estável e alguns pontos principais o porquê Berna foi escolhida como a capital da Suíça. Primeiro, que ela tem uma localização central e outro ponto também porque é uma cidade neutra, ou seja, ela não era tão forte economicamente como Zurique e tampouco era tão conhecida internacionalmente como Genebra, e eles pensaram que isso evitariam ciúmes, né? E oferecia principalmente estabilidade política na época. E a gente tá aqui numa pracinha bem na frente do Bundeshaus. Tá tendo uma feirinha aqui, ó, com flores. Aqui do outro lado tem comida. Muito legal, muito tranquilo, bem familiar também. E esse aqui atrás de mim é o Bundeshaus. Pode parecer um prédio simples, mas aqui acontece a administração de toda a Suíça. Aí dentro está o Conselho Federal, que é composta por 7 membros. E aqui na Bundesplatz, que é a praça que fica em frente, esses 26 jatos de água, na verdade, representam os 26 cantões da Suíça. E aqui funciona toda a administração do país. E uma curiosidade é que qualquer pessoa pode entrar aqui portando um documento de identidade e assistir a uma sessão. E vindo aqui por esse arco, você tem uma vista impressionante de Berna. Nas 2 vezes que a gente já esteve aqui na cidade, a gente não tinha descoberto essa parte da cidade. Olha essa vista, gente. Que coisa impressionante. E as 4 estátuas representam a identidade suíça, que valorizam o trabalho, a simplicidade e a união dos cantões. E abaixo das estátuas, os símbolos dos 26 cantões da Suíça. E a gente está caminhando aqui pelo centro histórico de Berna, que é até grandinho, hein? E lindo, maravilhoso, você realmente volta no tempo. E desde 1983 ele é considerado patrimônio histórico da Unesco, o que torna a cidade, né, e esse centro histórico ainda mais importante. E vale super a pena, gente. E eu já tô começando a ficar com fome. É claro que eu vou mostrar o preço de alguma coisa que a gente for comprar aqui em Berna para vocês também, para vocês se situarem, né, quanto ao preço. Mas por mais que seja a capital, os preços aqui não são tão absurdos. Agora a gente está indo na Torre do Relógio. Gente, uma coisa que se percebe, ó, o trânsito de pessoas e não existe semáforos. Até agora eu não vi nenhum semáforo pela cidade. As pessoas simplesmente passam se está passando um carro, ou elas esperam, ou o carro espera. E aqui está a Torre do Relógio, a gente vai ver do outro lado agora. E acabamos de chegar a um dos principais pontos turísticos aqui de Berna, que é o Zeitlogger, é um relógio astronômico medieval construído em 1405. Você percebe que ele é super famoso pela quantidade de pessoas.
Sempre que dá hora cheia, alguns bonequinhos saem e tocam sinos. É bem legal. Bem ali no meio você pode ver os 12 símbolos do zodíaco. E tem que tomar cuidado porque o ônibus passa bem aqui no meio, ó. Ficar bem atento se você tá ali esperando como as pessoas, observando, para não ser atropelado. E outra curiosidade de Berna é que ela tem 135 mil habitantes, o que a torna a quinta maior cidade da Suíça. Perde para Zurique, Basileia, Genebra, Lausanne. E aqui bem pertinho da Torre do Relógio viveu ninguém mais, ninguém menos que Einstein. Ele viveu entre 1903 e 1905, quando estava desenvolvendo a teoria da relatividade e trabalhou em um escritório aqui. Então fica aí esse dado também. E o que era a casa de Einstein, hoje é um museu que você pode visitar, é aberto ao público, fica bem pertinho aqui da Torre do Relógio. E encontramos onde era a casa de Einstein aqui em Berna. Você pode visitar, tem que pagar o ingresso, vai lá em cima. Então essa é a entrada para a casa do Einstein e o ingresso é 7 francos. Bem aqui do lado tem uma loja com souvenirs, ó. Olha, para quem pensa em levar imã para casa, esse imã aqui tá por R$ 7,90. Um detalhe muito interessante de Berna é que o centro histórico tem essas galerias cobertas chamadas Lauben. São mais de 6 quilômetros de arcadas, a maior área comercial coberta da Europa. Antigamente eram porões medievais de armazenamento e hoje viraram lojinhas, cafés e até bares super charmosos. E agora estamos indo fazer algo que é novo para mim, então vai ser uma descoberta junto com vocês, que é visitar os ursos. O Federico já foi quando meu cunhado veio aqui na Suíça. Eu nunca tinha ido e com certeza hoje eu não vou deixar passar. E, gente, a título de curiosidade, ó, o menu de um restaurante, para vocês verem o preço. E agora a gente está indo para a parte dos ursos. Então a gente veio aqui do centro histórico, caminhou toda a rua, chegamos aqui, olha, nessa imagem linda, maravilhosa. E daqui já se vê um urso. E bem ao lado passa o famoso rio Guare, onde a população se banha aqui no verão. E é super famoso, né? E conhecido. Os ursos são símbolo de Berna há séculos, mas a forma como eram mantidos nem sempre foi bem vista. Antigamente eles viviam em um fosso de concreto, bastante criticado por oferecer pouco espaço, mas hoje esse espaço foi transformado no Beren Park, um parque moderno e bem maior, onde os ursos podem viver em condições muito melhores. E aqui, quando a gente chega no Parque dos Ursos, né, a gente consegue ver o nome de cada um, onde nasceu, a data que nasceu e o que eles gostam de fazer. E caminhando eu notei que tem nomes no piso, e são nomes das pessoas que fizeram doação, ajudaram de alguma forma e ajudam a manter esse parque. Bom, gente, e da onde surgiu, né, essa ideia de colocar o nome da cidade de Ber ou Berna? Na verdade foi porque o duque da época de 1191, ele falou que colocaria o nome do primeiro animal que ele caçasse. E o primeiro animal que ele caçou foi um urso, e por isso de se chamar Berna. A gente veio então dessa rua e aqui tem um elevador que é gratuito para caminhar lá embaixo, bem do ladinho do rio.
Entramos aqui para comprar água agora no Voi Migros. E olha que interessante, é automático. E sentamos um pouco aqui agora para descansar, porque o sol tá bem forte hoje. Compramos uma água para reidratar e um Subway para comer agora. Está bem aqui no meio da praça, tranquilos, vamos comer, continuar o passeio. Bom, continuando agora, já descansamos um pouco. O Subway saiu por R$17,90. Um sanduíche de 30 centímetros. A gente busca sempre economizar de alguma forma, né? Nas nossas viagens, nos nossos passeios. E essa é uma forma, evitando ir aos restaurantes. Também, na verdade, não faz falta, porque geralmente o que a gente quer comer, a gente compra e faz em casa. É uma ótima dica, né, para economizar aqui na Suíça, porque os restaurantes não são tão baratos. E aqui no centro histórico você encontra muitas lojas para comprar roupa, muitas opções de todos os estilos, de todos os preços. Tem C&A aqui, tá bem na minha frente, na verdade. C&A que também tem no Brasil, né? Mas é uma delícia passar a tarde aqui na cidade, né? Tá gostando, amor? Tá bom. E olha que tarde delícia, essas terraças, o povo na rua. E outra rua que a gente entra e se encanta. Olha que beleza. E uma curiosidade para quem quer vir morar na Suíça é que essa cidade não tem o aluguel tão alto assim. A gente viu que tem vários apartamentos disponíveis e que estão entre 1.500 a 1.800, o que é um ótimo preço, principalmente comparado a Zurique. Claro que tem aí suas vantagens e desvantagens, né? O polo econômico e as oportunidades de emprego em Zurique são muito maiores que aqui, mas se você está pensando em vir morar na Suíça, fica aí a dica também, se faz sentido para você, se você gosta de uma cidade mais histórica, e talvez a cidade de Berna tenha uma boa oferta de emprego para sua área de trabalho. E se você está buscando uma cidade também com uma boa movimentação de pessoas, que tenha um pouco essa parte de cidade grande, mas que também tenha natureza ao redor, essa é uma boa cidade para você considerar. E se você mesmo quiser dar uma olhada, né, nos preços dos aluguéis, eu vou deixar o vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre como alugar um apartamento aqui na Suíça. Eu dou ótimas dicas para você conseguir alugar o seu espaço aqui. As dicas que nós usamos e que deu super certo. O Federico conseguiu um apartamento aqui na Suíça, estando aqui apenas 1 mês e meio. E agora a gente chegou em mais um ponto turístico aqui da cidade, a Berner Münster, que é a igreja principal, né? Ela tem a torre mais alta da Suíça, cerca de 100 metros. É a maior igreja da Suíça em estilo gótico. E o detalhe mais famoso é o portal da entrada, que mostra cenas do juízo final com mais de 200 esculturas. Bom, agora tá fechada, a gente não vai conseguir subir. Você pode acessar o topo da igreja para ver tanto o rio como a cidade lá de cima. É super interessante, tenho certeza. Vou tentar vir outra vez em Berna e visitar, né, o ponto mais alto da cidade, mas dessa vez não vai ser possível. E os ursos estão em todos os lugares de Berna, por ser o símbolo da cidade e do cantão. E se você vem pelo lado direito, ao lado da catedral, a catedral tá bem aqui, ó, você encontra esse terraço lindo, onde você tem vários banquinhos para se sentar embaixo das árvores. Aqui desse lado tem vista para o rio Are e para a ponte, então vamos recorrer todo esse espaço aqui. Que dia lindo para estar vivo, hein? E que cidade maravilhosa! Aqui embaixo a gente vê a represa e aqui nesse espaço tá cheio de suíços. Hoje é sexta-feira, então provavelmente eles saíram do trabalho e estão aqui aproveitando o entardecer. A gente viu que tem essa cafeteria aqui, bem no finalzinho. E aqui tem um lugar onde vende bebidas. Todo esse povo que tá aqui tá bebendo um vinho ou um Aperol. Ó, o preço das coisas.
Até que não tá tão caro, ó. Uma taça de vinho por 7 francos. E aqui é o Happy Hour suíço. Então as pessoas vêm e aproveitam aqui a tarde com essas vistas lindas, tanto para as montanhas como para o rio ali na outra parte. Um bom lugar para se fazer um happy hour. Gente, e a cidade não é tão grande, você consegue fazer tudo a pé, visitar todos os pontos turísticos principais em um dia e tudo a pé, tranquilamente. Se você vier a turismo e se hospedar aqui, você ganha o passe de transporte para usar o bonde e os ônibus de graça. Vale a pena, né, para economizar um tempinho. Mas no geral, se você pensa em fazer tudo a pé, é super tranquilo. Bom, gente, não deu para ir e mais um ponto turístico hoje, porque a gente estava curto de tempo, que é o Rosengarten. Mas fica aí a dica para você incluir no seu roteiro turístico também. E se você quiser que eu volte aqui para visitar o Jardim das Rosas, deixa aqui nos comentários. E a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.